Muito se fala sobre clareza, essa palavrinha que às vezes é muito fácil de ser compreendida, mas difícil de colocar em prática. E essa é uma das chaves para a gente conseguir planejar bem, porque é a clareza que vai te trazer a necessidade de saber o que você realmente deseja, de conseguir visualizar como você vai se sentir quando você alcançar as suas metas. Então, sempre que a gente fala sobre criação de metas, sobre planejamento e criação de planos de ação, é muito necessário desenvolver essa habilidade de conseguir visualizar os seus objetivos de forma pronta e realizada. Só que muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade com isso, dificuldade de se enxergar alcançando as suas metas, ou dificuldade até de saber o que realmente você deseja. Para você descobrir o que você realmente quer, é importante fazer algumas atividades e tarefas que você pode encontrar lá no Instagram. E principalmente no link da bio, você encontra o e-book de metas, no qual eu explico um pouco mais sobre como transformar as suas metas e criá-las de forma adequada e com clareza. No vídeo de hoje, eu quero trazer para você uma reflexão. Eu vi um filme nesse final de semana e eu queria muito que você usasse esse exemplo para conseguir colocar em prática a sua clareza. Porque muitas vezes a gente estuda ou aprende novos conteúdos e conhecimento, mas a gente tem dificuldade de colocar na prática, ou seja, de transformar aquilo num conhecimento concreto e aplicável. E como aqui nesse canal a gente preza pelo conhecimento ajustado à prática, que você possa usar na sua realidade, eu quero te dar esse exemplo, porque também ver filmes, ouvir músicas e conhecer histórias de pessoas que já tenham alcançado aquilo que você deseja alcançar, é uma das melhores maneiras de você conseguir não só estudar e aprender, assimilar esse conhecimento, mas também de se enxergar nessa nova realidade. Se alguém que você conhece conseguiu, através de determinada história, que vai acessar algumas partes importantes do seu cérebro, você vai conseguir também se permitir, se colocar nas situações que você considera importantes para você. Então a clareza, ela é como se fosse um portal. Quando você consegue ter clareza sobre os objetivos que você deseja, você consegue se colocar em prática e planejar de forma mais ajustada com seus objetivos. E hoje o exemplo que eu quero trazer para você de clareza é esse filme que chama King Richard, Criando Campeões, né? Raising Champions, que é na verdade nada mais do que a história do pai de Venus e Serena Williams, as grandes tenistas, né? Maiores tenistas da história. Que durante muito tempo ficaram ranqueadas em melhores do mundo, né? São duas irmãs. E é a história desse pai que planejou durante a vida inteira a carreira dessas duas meninas. E desde o primeiro momento, ele fala que ele já tinha um plano. E eu gosto muito de uma frase que eles usam ao longo do filme várias vezes e que o pai delas fala muito, que é: se você falha em planejar, você está planejando falhar. Todos os passos que ele deu, ele já tinha necessariamente pensado aonde ele queria chegar. Ele sabia exatamente para onde levar as meninas, ele tinha muita clareza de que elas seriam campeãs mundiais, seriam as melhores do mundo no esporte, que era o tênis. E aí, ao longo da história, eles vão apresentando exatamente qual era o passo a passo, qual era o planejamento que ele desejava, qual eram os tipos de treino. E é muito interessante você perceber que eles passaram por diversas adversidades, né? Obstáculos, era uma família muito humilde, uma família negra entrando num esporte que não tinha acesso para pessoas negras naquela época. E eles abriram muitas portas e diversas vezes eles têm que replanejar, têm que mudar alguns planos, têm que apostar em alguns caminhos que aparecem, mas o tempo inteiro ele deixa muito claro que ele já tinha visualizado aquelas vitórias. Que ele já tinha visualizado o resultado, tudo aquilo que ele desejava alcançar. E quando você vai acompanhando, é uma trama bem longa, são 2 horas e meia de filme, eu recomendo demais que vocês assistam, e já com esse olhar apurado, de perceber o quanto ele tinha estabelecido metas para a filha, para as duas filhas, na verdade, né, e para a família inteira acompanharem aquele desenvolvimento, e o quanto conseguir ser resiliente e persistir no trabalho que envolvia alcançar aquelas metas, né, o conjunto de tarefas que, na verdade, iam trazer concretude, plano de ação ao longo das semanas e meses da vida daquelas duas meninas, das filhas dele, trouxeram toda a família para aquele resultado que eles desejavam alcançar. Mesmo nunca tendo nenhuma mulher negra antes delas fazendo aquilo, mesmo sendo de uma família com poucos recursos que não poderia necessariamente alcançar aquilo sem a quantidade de acordos e contratos que eles conseguiram fechar. E desde o início ele tem
essa clareza, essa necessidade de se colocar em ação e se movimentar na direção daquilo que eles acreditavam que era realmente o mais importante e o melhor caminho possível para aquelas duas meninas. E nesse filme a gente percebe que nem sempre é um mar de rosas, muitas vezes o planejamento ele tem que ser revisto, coisas acontecem e que te desviam um pouco daquele caminho, mas é importante você ter a clareza daquilo que você deseja alcançar e do quanto aquilo tem que te mover. E é emocionante o filme, assim, eu fiquei chocada, eu chorei várias vezes. E o quanto você vai acompanhando as meninas, né, que vão se desenvolvendo e gerando nessa parte do desenvolvimento que elas têm que se dedicar extremamente, né, um esporte de alta performance, são horas e horas de treino por dia, e o quanto ele tenta trazer um equilíbrio para a vida delas em relação à família, em relação aos princípios, à vida social com as irmãs, o quanto ele briga para que elas tenham uma educação antes de ter um sucesso, né, que vai mudar completamente a vida delas. Então ele também busca trazer esse equilíbrio entre as áreas da vida para que elas não joguem todo o seu tempo e sua energia numa área no qual elas ainda não estavam prontas para fazer. Então ele vai, de fato, buscando tentar trazer esse equilíbrio para elas até o momento que elas têm condição de decidir por elas mesmas. E elas optam por, de fato, dedicar todo o seu tempo integralmente para se tornarem atletas profissionais do esporte, né, do tênis. E é quando elas começam a competir nos torneios profissionais e internacionais. Então, de fato, elas conseguem decidir a optar totalmente pelo plano de ação que o pai tinha desenhado para elas, né? E o pai, na verdade, entra numa crise, né? Porque ele começa a perceber que pode ser que elas tenham sucesso demais e não tenham terminado a fase de educação delas mesmo, né, de estudo. E essa era uma preocupação muito grande do pai, né, e da mãe também. Eu quero muito que vocês consigam assistir esse filme já com esse olhar e consigam perceber o quanto a clareza que o pai tinha e o quanto ele conseguiu gerar autoconfiança no desenvolvimento dela, no quanto elas dedicavam os seus dias, o seu tempo, a sua energia e a sua confiança naquele conjunto de tarefas que aproximava elas todos os dias dos objetivos que elas tinham, que eram ser campeãs, que era se tornar atletas profissionais. Então, todos os dias elas tinham um conjunto de tarefas que elas precisavam fazer, que não necessariamente era simples, exigia muita determinação, muita disciplina, né? A gente consegue perceber todas as fases do planejamento nesse filme. A criação das metas, a elaboração de um planejamento, a execução do plano de ação, que era estar lá todos os dias, buscando a educação, buscando o treino pesado, lidando com as adversidades, planejando, replanejando, avaliando as métricas e vendo quais eram todas as melhores conjunções de tarefas e de resultados que poderiam levar elas ao grande resultado, que ele já tinha clareza, e ele fala o tempo inteiro de que ele já via as meninas campeãs mesmo antes delas nascerem. Então, desde que elas eram muito pequenininhas e dividiam a mesma cama, porque eles realmente eram bastante humildes, né? Antes delas ganharem e fecharem contratos de 12 milhões de dólares com a Reebok, foi o primeiro contrato da Venus, quando ela tinha 15 anos de idade, ela se tornou atleta profissional. E o King Richard, né, o pai delas, fala que todo o tempo ele fazia escolhas que buscassem levar elas para esse mesmo caminho, que ele já enxergava as duas como campeãs. E elas ficaram durante anos e anos, primeiro e segundo lugar, no ranking mundial de tênis. Então, eu quero muito que vocês consigam tirar essas lições das etapas, do quanto é importante cumprir cada etapa, mas que a clareza é a grande habilidade que permeia todas essas etapas. E que, na verdade, nada mais é do que uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Então, eu quero que você pare, assista esse filme com calma e tente exercitar a sua clareza para as suas metas. Se veja com as suas metas alcançadas. Como você se sente quando você estiver lá com o seu resultado? Se o seu resultado for profissional, se ele for familiar, se ele for de desenvolvimento intelectual, de estudo, o que você deseja alcançar? Você se vê lá, como você se sente? Como vai ser a sua vida? Quando você se colocar todos os dias em prática, no dia a dia, no plano de ação efetivo do objetivo que você quer alcançar. E que você tiver que ser, de fato, muito resiliente, tiver que lidar com as adversidades, a sua clareza é o que vai conseguir te fazer passar por esse processo, que não é a parte fácil, né? O processo é que a gente tem que se dedicar, tem que ser resiliente, tem que ser disciplinado, tem que ser planejado, organizado e colocar em prática todas essas habilidades. Então essa é a parte que você, de fato, precisa se dedicar para conseguir olhar lá para frente e se ver no seu resultado. A clareza é o que vai te permitir passar pelo processo e alcançar o seu propósito, alcançar o seu objetivo. Então eu quero muito que você use esse exemplo desse filme que eu trouxe aqui hoje, chama King Richard Raising Champions, para que você consiga não falhar em planejar, e sim planejar adequadamente para alcançar os seus objetivos. E a principal habilidade que você tem que desenvolver nesse início é a clareza. É ela que vai te fazer passar por tudo isso e conseguir alcançar
o que você deseja. Então assista o filme, se você já assistiu, deixa aqui embaixo nos comentários como que você vai aplicar a sua clareza para construir as suas metas e se colocar em prática todos os dias, para tomar decisões e escolhas que vão te colocar mais próximo do objetivo que você quer alcançar. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo, que eu posso fazer mais alguns outros falando sobre vídeos ou filmes que vão trazer essas etapas de planejamento bem na prática para que você consiga perceber como aplicar o conhecimento que eu tô trazendo para você aqui no dia a dia, na sua vida. Se você curtiu, deixa o seu like e se inscreva no canal. Um beijo!